Olá e bem-vindos de volta à nossa exploração aqui sobre sistemas operacionais. No nosso último papo, a gente mergulhou nos dois objetivos fundamentais de um SO, né? A abstração e gerência de recursos. Vimos como ele, esconde a complicação do hardware e organiza o uso de tudo. Quase como um gerente de restaurante que azeita a máquina para tudo correr bem para os clientes sem eles verem a correria lá dentro. Hoje, a gente vai dar um passo além. Vamos espiar dentro dessa cozinha do sistema. A missão é entender a estrutura interna de um SO comum e aqueles mecanismos de hardware essenciais que fazem a mágica acontecer. Como é que se monta um SO? E que peças de hardware são, indispensáveis? Exato. Vamos investigar os componentes principais, sabe? O núcleo, os drivers. Pensa neles como os diferentes chefes e assistentes lá da cozinha. E depois a gente mergulha na infraestrutura física mesmo. Processador, memória, os barramentos que ligam tudo e como essa turma toda conversa. Entender essa base de hardware é crucial. E aí fica bacana. Como é que essas partes software e hardware se falam de um jeito eficiente e seguro? Tipo, como o dispositivo consegue chamar a atenção do processador na hora certa? E como a gente impede que um programa invada a área do outro? É aí que entram essas ideias de interrupções, níveis de privilégio e as famosas chamadas de sistema. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Para começar essa fuçada interna, quais são as peças essenciais que formam um sistema operacional? Não é só um blocão de código único, imagino eu. De forma alguma. Um SO moderno tem várias partes trabalhando juntas, né? O principal mesmo é o núcleo, o kernel. Ele é o coração do sistema, responsável direto por gerenciar o hardware, processador, memória, dispositivos. E também por fornecer aquelas abstrações essenciais que os aplicativos usam, tipo arquivos, processos. Uma característica-chave, o núcleo opera com privilégios especiais de acesso ao hardware. Ele pode fazer tudo. Ah, o chefão da cozinha. Exatamente. Mas antes mesmo do chefão entrar, tem o código de inicialização, o boot code. É o primeiro a rodar quando a gente liga o PC. A função dele é checar o hardware básico, configurar o mínimo ali e, o mais importante, carregar o núcleo do SO, que está lá no disco, para a memória e... pronto, passa a bola para ele. É o pontapé inicial. Entendi. O MyThread que prepara tudo antes de abrir. Isso. Aí depois vem os drivers de dispositivo. São como garçons especializados. Cada um fala a língua de um hardware específico. Placa de vídeo, disco, rede. Eles traduzem os pedidos genéricos do núcleo, tipo, leia uns dados do disco, para as instruções que aquele hardware entende. Geralmente, quem faz é o próprio fabricante do hardware. Faz sentido. Cada um com sua especialidade. E para completar, tem os programas utilitários. São ferramentas que vêm junto, mas rodam fora do núcleo, ajudando a gente a usar o sistema, formatador de disco, o prompt de comando, a interface gráfica. São os ajudantes de cozinha, sabe? Que preparam os ingredientes ou limpam a bancada. Eles usam os serviços do núcleo para fazer o trabalho deles. E essas peças podem ser encaixadas de jeitos diferentes, né? Lembra da gente ter falado de arquiteturas monolíticas com quase tudo no núcleo e os micronúcleos que tentam tirar mais coisas de lá. Mas essa ideia geral de núcleo, drivers e utilitários parece ser o padrão, certo? Exatamente. O jeito como se encaixam muda e isso tem consequências, né? Um núcleo monolítico pode ser mais rápido, a comunicação interna direta. Mas se der pau num componente, pode derrubar tudo. Já o micronúcleo é mais modular, talvez mais robusto. Só que a comunicação entre as partes, que viram processos separados, pode ser mais lenta. É aquele trade-off clássico de engenharia. Desempenho versus modularidade e segurança. Entendido. Agora, vamos mudar o foco para a base física, o hardware. Onde essa turma toda roda? Qual é a arquitetura fundamental que permite isso tudo? Olha, a grande maioria dos computadores que a gente usa segue a arquitetura von Neumann. Isso quer dizer que tanto as instruções dos programas quanto os dados que eles usam ficam na mesma memória principal. Os componentes-chave são ligados por barramentos. Pensa neles como avenidas para informação. Tem barramento para endereço, onde buscar ou guardar algo, para dados, a informação em si, e para controle, que sincroniza tudo. As esteiras da cozinha que você mencionou.
Isso. Aí temos o processador, CPU, a unidade central. É quem executa as instruções. Dentro dele tem a ULA para fazer contas e os registradores, que são tipo umas gavetinhas de acesso super rápido para guardar dados temporários. Hoje em dia é normal as CPUs terem vários núcleos, né? Vários cozinheiros no mesmo chip para fazer mais coisas ao mesmo tempo. E a memória? Onde ficam as receitas e ingredientes? Exato. A memória principal RAM é onde ficam o código e os dados que estão em uso para a CPU acessar rápido. Mas além da RAM, tem as memórias cache. Elas são menores, bem mais rápidas e ficam coladinhas na CPU. Guardam cópias do que é usado com frequência para acelerar mais ainda. É uma hierarquia, sabe? Quanto mais perto da CPU, mais rápida e menor a memória. Legal. E tem um componente que pouca gente fala, mas é crítico para o SEO, a MMU, Memory Management Unit. Geralmente está junto da CPU. Ela que traduz os endereços lógicos que os programas usam para os endereços físicos reais da RAM. E o mais importante, a MMU que garante a proteção de memória. Ela que impede um programa de acessar a área do outro ou do próprio SEO. É tipo segurança da memória. Ah, boa. Esse cara é importante, então. Fundamental. E por fim, os controladores de dispositivos. Circuitos específicos para cada periférico. Vídeo, rede, disco, USB. Eles que mandam no dispositivo e falam com a CPU usando endereços especiais, as portas de entrada-saída e ou ports, ou às vezes mapeando direto na memória. O SO usa os drivers para conversar com esses controladores. Certo. Então temos a CPU trabalhando, a memória guardando as coisas e os controladores cuidando dos periféricos. Mas como um controlador, sei lá, da placa de rede, avisa a CPU que chegou um pacote novo da internet? A CPU não pode ficar perguntando para todo mundo o tempo todo, e aí, tem algo novo, né? Seria um desperdício de tempo danado. Exatamente. Esse método de ficar checando sem parar, que se chama polling, é muito ineficiente. Imagina o chefe perguntando para o forno a cada segundo se já esquentou. A solução padrão muito mais eficaz são as interrupções, ou IRQ, Interrupt Request. Quando algo importante acontece num dispositivo, tipo, chegou dado na rede, o disco terminou de ler o controlador dele, manda um sinal elétrico especial para a CPU, por uma linha lá no barramento de controle. Ei, presta atenção aqui. Isso. Esse sinal de interrupção força a CPU a parar o que ela estava fazendo na hora. Ela salva o estado atual, né? O contexto da execução. Aí ela identifica quem chamou e desvia a execução para um pedaço de código específico lá no SO, o tal do tratador de interrupção, Interrupt Handler. Esse tratador resolve a pendência, copia o dado da rede para a memória, por exemplo. Quando o tratador termina, a CPU restaura aquele contexto que tinha salvo e continua o programa que foi interrompido como se nada tivesse acontecido para ele. Bem mais esperto. Puxa, muito mais eficiente mesmo. Mas como a CPU sabe qual tratador rodar? Podem ter interrupções vindo de vários lugares diferentes, certo? Certo. O hardware associa um número único para cada tipo de interrupção possível ali no sistema. Aí tem uma área especial na memória, que o SO configura quando inicia, chamada Tabela de Vetores de Interrupção, IVT. Essa tabela é tipo um índice, um cardápio. Para cada número de interrupção, ela guarda o endereço de memória onde começa o código do tratador daquele número. Quando chega uma interrupção número X, a CPU usa o X para consultar a IVT, acha o endereço e pula para a rotina certa. Ah, que sistema organizado. Como um cardápio que diz qual prato fazer para cada pedido. Exatamente. E é bom diferenciar as interrupções, que geralmente são assíncronas, vêm de fora da CPU, do hardware, das exceções. Exceções são síncronas, acontecem por causa da execução de uma instrução pela própria CPU. Tipo, tentar dividir por zero, rodar uma instrução que não existe, ou um acesso inválido à memória que a MMU pegou. Um acidente na cozinha. Perfeito. A causa é diferente, mas o mecanismo é o mesmo. A CPU detecta, consulta a IVT, usando um número específico para aquele tipo de acessão, e desvia para um tratador no SO resolver.
Falamos antes que o núcleo do SO roda com privilégios especiais. Por que essa separação de níveis é tão fundamental? Por que não deixar todo mundo com acesso total e pronto? Essa separação é a pedra angular da proteção e da estabilidade dos sistemas de hoje. Imagina se qualquer programa pudesse sair acessando o hardware direto ou a memória dos outros sem limite nenhum. Seria o caos. Um programa malicioso ou mesmo um com bug poderia travar tudo, corromper dados, roubar informação. Para evitar isso, as CPUs implementam os níveis de privilégio. Acesso VIP na cozinha, então. Basicamente. A implementação mais comum tem 2 níveis principais. O nível de núcleo, Kernel Mode, Supervisor Mode ou Anel 0 no x86, tem acesso total, irrestrito a todo o hardware e todas as instruções da CPU. É aqui que roda o núcleo do SO e seus componentes críticos, como os drivers. Eles precisam desse poder para gerenciar tudo. O chefe principal e seus assistentes de confiança. Isso. O outro nível é o nível de usuário, User Mode, ou Anel 3 no x86. Programas aqui têm acesso limitado. Só podem usar um subconjunto das instruções da CPU, as não privilegiadas, e só acessam as áreas de memória que o SO deixou para eles, graças à MMU. Todos os aplicativos que a gente usa no dia a dia, navegador, editor de texto, jogos, rodam todos em modo usuário. São os clientes no restaurante, cada um na sua mesa. E se um aplicativo em modo usuário tentar ser espertinho, tentar dar uma ordem privilegiada ou fuçar na memória alheia? Opa, aí o próprio hardware apita, a CPU detecta a tentativa de violação e gera uma exceção, uma falha de proteção. Como a gente viu, isso passa o controle na hora para um tratador de exceção lá no núcleo do SO, que está em modo núcleo. O SO analisa a situação e, na maioria das vezes, a ação padrão é encerrar o programa infrator. É o segurança impedindo o cliente de entrar na cozinha e botando ele para fora. Assim protege o resto do sistema. A MMU é chave nisso. Ela que define as mesas de cada um e avisa a CPU se alguém tentar invadir. Ok, então os aplicativos ficam lá, isolados, protegidos no modo usuário. Mas eles precisam direto de serviços que só o núcleo pode fazer, lá no modo núcleo. Tipo, ler um arquivo, escrever num arquivo, alocar memória, mandar dados pela rede. Se eles não podem chamar as funções do núcleo direto, como é que eles pedem esses serviços sem quebrar as regras? A resposta está nas chamadas de sistema, as System Calls ou syscalls. Elas são a interface controlada, bem definida, entre o modo usuário e o modo núcleo. Uma syscall é um mecanismo especial que deixa um programa em modo usuário pedir voluntariamente que o núcleo faça uma operação privilegiada para ele. Então não é o aplicativo invadindo, é ele fazendo um pedido formal pelo portão controlado. Tipo, chamando o garçom para levar o pedido para a cozinha. Exatamente essa analogia. O processo geralmente é assim, ó. 1. O aplicativo precisa de algo. Exemplo, escrever num arquivo. Ele chama uma função numa biblioteca do sistema, o garçom. Tipo a função write. 2. Essa função da biblioteca, ainda em modo usuário, prepara o pedido. Bota os parâmetros, identificador do arquivo, onde estão os dados, quantos bytes, em registradores específicos da CPU. E coloca um número único, que identifica a syscall write, em outro registrador. 3. Aí a biblioteca executa uma instrução especial de máquina. No x86 pode ser syscall ou sysenter, no ARM é SVC. A campainha para chamar o garçom para a cozinha. Isso. 4. Essa instrução causa uma transição controlada, o hardware troca o privilégio para modo núcleo e desvia a execução para um ponto de entrada definido lá no código do núcleo, o tratador geral de syscalls. 5. Esse tratador do núcleo lê aquele número da operação, consulta uma tabela interna de syscalls, o cardápio interno da cozinha, para achar a função do núcleo que faz aquilo, a syswrite interna. 6. A função syswrite, agora sim rodando em modo núcleo, o chefe, executa a operação, falando com drivers, mexendo onde precisar. 7. Quando termina, o resultado ou um erro vai para um registrador, o
O hardware é avisado para voltar para o modo usuário e a execução volta para a biblioteca logo depois da instrução syscall. 8. A biblioteca pega o resultado e devolve para o aplicativo original. O garçom volta com o prato, ou a notícia. Uau, que fluxo! E tem um ponto importante. Se a operação que a syscall pediu for demorar, tipo, ler do disco ou esperar o usuário digitar algo, a função do núcleo sysquite geralmente não fica parada esperando. Ela manda o dispositivo começar a trabalhar e avisa o escalonador, scheduler do software, esse processo aqui vai ter que esperar, bota ele para dormir. Aí o escalonador escolhe outro processo que esteja pronto e bota para rodar. Mantém a CPU ocupada, o sistema ágil. Ah, muito bom. O cliente espera enquanto o prato está sendo feito e o restaurante continua atendendo outras mesas. Exato. Quando a operação termina, o disco lê, o usuário digitou, o dispositivo manda uma interrupção, o SO acorda o processo original e ele pode continuar de onde parou. Esse fluxo todo é complexo, mas garante a segurança e a eficiência, né? Imagino que tem uma montanha dessas chamadas de sistema disponíveis para os aplicativos. Sim, centenas delas. O conjunto todo de syscalls que um SO oferece forma sua API, Application Programming Interface, no nível mais básico. Padrões como POSIX para sistemas tipo Unix, Linux, macOS e a API Win32, Win64 para o Windows definem essas interfaces. É o cardápio completo de serviços. Isso permite que os programadores criem aplicativos que rodam em diferentes sistemas que seguem o mesmo padrão. Cobre tudo, gerenciar processos, memória, arquivos, rede, nossa, muita coisa. Puxa, foi uma análise em tanto. Realmente abrimos a caixa preta do SO e vimos como ele se apoia assim firmemente nos mecanismos que o hardware oferece. Sem dúvida nenhuma. As interrupções são vitais para essa comunicação reativa entre hardware e software. Os níveis de privilégio são a base da proteção, isolando tudo e evitando desastres. E as chamadas de sistema são essa ponte necessária, mas controlada, para que os aplicativos comuns possam usar os recursos gerenciados pelo núcleo de forma segura. Tudo isso trabalhando junto para que o SO consiga aqueles objetivos de abstração e gerência que a gente falou no outro encontro. É a combinação da engenharia da cozinha, o hardware, com os procedimentos do restaurante, o software do SO. Fica muito claro agora como esses mecanismos são a fundação para tudo aquilo. So, what does this all mean? Significa que, mesmo a coisa mais simples que a gente faz no computador, tipo salvar um arquivo, dispara uma dança complexa nos bastidores entre o aplicativo, o SO e o hardware. Tudo orquestrado por esses princípios. Pois é. Isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Esses mecanismos que a gente discutiu, interrupções com sinais elétricos, níveis de privilégio hierárquicos, syscalls como portões de entrada, eles evoluíram junto com a arquitetura de computador que a gente conhece hoje, mas como será que esses conceitos vão ter que se adaptar ou talvez serem totalmente repensados para paradigmas de computação do futuro? Pensa em computação quântica com estados probabilísticos ou computação neuromórfica, inspirada no cérebro. A própria noção de processador, memória, estado pode mudar radicalmente. Como seria um sistema operacional para gerenciar recursos tão diferentes? Que mecanismos garantiriam a ordem, a comunicação, a proteção nesses novos mundos? Como seria um restaurante quântico? Fica a pergunta, né? Algo para a gente talvez explorar mais para frente.